Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um react canal Europal Reage. E hoje vamos estar vendo uma música do Darkus. Faz bastante tempo que eu não acompanho Darkus, mas esta aqui eu me interessei bastante porque Doppelganger Metal Sonic. Metal Sonic eu acho que é, para mim é por mais que um vilão, entre aspas, vamos dizer assim, entre muitas aspas, simples, porque é a versão metálica, é o robô do Sonic. De uma certa forma, eu acho muito interessante como ele é colocado na maioria das vezes. Algo que, entre aspas, começa como um conceito simples, eu acho que ao longo do tempo conseguiram dar muito mais significado ao que o personagem é e às motivações dele. Dele não ser simplesmente. Ele não é simplesmente uma versão robótica do Sonic que não tem sentimentos. Obviamente tem partes de... tem jogos e tem versões dele, entre aspas, que provavelmente são mais tratadas dessa forma, mas quando ele é tratado com o valor que ele normalmente merece, com a criatividade que já colocaram nele, eu acho muito interessante ver essa parada de tu criares um clone do Sonic que realmente pensa que é o Sonic, ele genuinamente acha que é o Sonic, ele é melhor que o Sonic, ele é o verdadeiro Sonic, o Sonic é uma imitação. E ter todo esse vilão, que ele é basicamente o vilão que não acho que tem como ter uma redenção, até porque os interesses dele entram em constante conflito com o protagonista. Tipo, meio que toda a razão dele existir não tem como coordenar com o Sonic. Ele é um vilão que não tem como ser mocinho em nenhum momento possível. Obviamente tem como ele se calhar te ajudar em algum momento por uma questão de interesses, mas ele não está a ajudar como herói, ele não está a ajudar como mocinho. Não é que nem o Shadow que ele pode ter sido vilão em algum momento, mas ele claramente quer mais o bem. Não, o Metal Sonic, ele em nenhum momento está a favor do bem. Ele, no máximo, ele vai agir em prol de tentar ser o Sonic verdadeiro. Porque ele genuinamente acredita nisso. O que eu acho interessante para caralho. Ainda mais com outras versões que eles já colocaram nessa parte de ele meio que descobrir que realmente não é, por causa da saga toda lá dos quadrinhos dele basicamente não ser infectado pela parada de metal. Porque para mim ele é um vilão muito interessante, como um todo. E já tem a música do Crono que eu acho muito pica. E agora tem uma do Darkus que eu acho que o metal combina muito bem, né? Para um Metal Sonic. Então, é aquilo. Eu estou à espera do metal do meu mano Darkus. Ainda mais considerando que é Metal Sonic. Assim, e o Darkus ele é bom para metal. Vamos ver o que ele vai fazer. O meu hype até que está legalzinho. Eu estou a esperar uma música maneira que eu vou gostar. Vamos ver, né? E bom, inscreva-se no canal quem não for inscrito. Ative o sininho para não perder nenhuma das notificações do canal. Deixem um like, compartilhem hype para ajudar este canal a ficar mais longe. Na descrição vai ter o canal do Darkus. Vão lá primeiro pelo canal dele, deem apoio à música dele e ao canal dele. Quem já fez isso, bora para a música que deve estar pica. Eletrônico. Metal, pop. Tá, ok. Isto aqui tá tipo, parece que vai... começou meio que mais eletrónico, daí mudou a vibe um pouquinho mais para um rock, de uma certa maneira, o que para mim dá aquela combinada. Também, o efeito é maneiro para realmente passar essa vibe de... é o robô cantando, realmente ser o Metal Sonic cantando. Ainda que normalmente eu penso mais na voz do Metal Sonic mais agressiva, mas faz sentido. Mas considerando a vibe que eu acho que o Dark está querendo passar com a letra, de realmente passar mais essa parte de ele querer comprovar a existência e querer afirmar a existência dele, eu consigo entender o porquê de estar a começar mais emotivo.
acho, mano, isso é uma relação que eu acho muito pica nesse ponto de tu criares, neste caso, como eu digo que tu criares, não é uma questão do autor ou de quem teve a ideia de criar o Metal Sonic, né? Criares esse personagem que genuinamente ele acredita que é verdadeiro, mas que ao mesmo tempo ele claramente não é. E meio que a função mental dele, essa IA dele, entra em conflito com as próprias emoções ou a falta delas, né? O fator de que, não, tu és o Sonic, tu és perfeito, tu és o Sonic perfeito. Então entra em como é que eu digo? Esse fator entra em conflito com o fator de que, se eu sou perfeito, por que eu perdi para ele? Por que eu estou perdendo? Por que eu não ganho? E ao mesmo tempo, se eu sou perfeito, e se eu tenho um coração, se eu sou verdadeiro, por que é que eu sou tão frio? Por que é que eu não me sinto como se eu fosse verdadeiro? O que é uma coisa interessante de se ver e de se explorar, e que automaticamente faz com que todos os problemas dele se juntem em um fator. Eu não me sinto assim porque este farsante existe. O que é o, entre aspas, este farsante. Eu gosto muito de Metal Sonic, tá ligado? Meio que ele ser o Cell, de uma forma de... Ele é o Cell do mundo Sonic, porque a maioria acho que dos vilões, vamos dizer, majoritariamente, a maioria dos vilões Sonic, principalmente os primeiros, são claramente inspirados e tirados de Dragon Ball, como uma inspiração de, tipo, obviamente o Shadow é o Vegeta, de uma certa forma, né, ser aquele personagem que tem essa parada de sempre ir contra o protagonista num quesito moral, mas no final sempre lutam pela mesma coisa. Daí o Metal Sonic, ele seria o Cell, né? Esse ser artificial que está em constante evolução o tempo todo. A diferença é que um deles é um ser artificial biológico, enquanto o Metal Sonic, ele é esse ser artificial metálico, realmente tecnológico e não biológico, né? O que é basicamente um ponto de diferença entre esses dois. E eu sinceramente eu gosto mais do Metal Sonic porque, diferentemente do Cell, que ele é criado com um propósito e ele segue esse propósito à risca, de realmente ser esse ser biológico mal criado pelo Dr. Geno apenas para destruir os Guerreiros G, e meio que ele só vive com o propósito de ter uma luta a mais, que o Cell ele é feito com essa parada de ter o gene de cada um deles. Então ele no fundo ele herdou bastante essa parada de simplesmente querer ser mais forte, comprovar que ele é mais forte. Então ele tem só esse propósito ligado ao que o Saiyajin quer, e não tendo muito a motivação emocional por trás, além de ter essa motivação de querer ser o mais forte e comprovar que é mais forte. Eu acho que é muito mais interessante para mim. O Metal Sonic tem uma motivação muito mais, sei lá, muito mais profunda de querer afirmar a existência dele, querer comprovar que sim, eu sou o verdadeiro Sonic. O que eu acho muito mais interessante de um ponto de vista tipo, tu vês uma IA que quer comprovar que eu sou o real. Eu não sei, eu acho muito mais pica esse conceito do Metal Sonic. Eu acho que ele pega a ideia do que é que seria a ideia base do Cell e torna ela muito mais interessante para mim. Algo que, novamente, quando tu olhas na superfície, que é tipo, é o protagonista, robô. Algo que na superfície parece muito simples, mas que quando tu vês a complexidade dele, eu acho muito pica. Eu acho muito pica. Ele, para mim, eu diria que ele é o meu vilão preferido de Sonic. Tipo, o Robotnik ele é muito bom e ele seria o Frieza, né? O cientista, né? Tipo, não o cientista, mas aquele vilão que não tem escrúpulos, de uma certa forma. Neste caso, o Frieza de uma forma diferente do Doutor. Que são similares, mas obviamente diferentes, que é a forma como o Sonic faz as coisas, né? Mas eu gosto bem mais do meu mano Metal Sonic mesmo assim. Bom, continuando, já falei demais do quanto é que eu gosto dele. Vamos ver o que é que o Dark ainda tem mais para falar, né?
ponto de que ele tem todas as memórias do Sonic. É o ponto de ele ter todas as memórias do Sonic, mas claramente não se sentir pertencente a elas, nesse sentido de ele tem as memórias, mas ele não necessariamente consegue ter as convivências. Acho tão bom, mano, a complexidade dele. Me sinto incompleto, me falta uma parte tão profana. Me reconstruo usando as almas daquele que vê. Olha que engraçado, por sua causa todas somos eu. Corpo, copia sua alma. Vou apagar seu lugar, eu vou tomar. Em seu medo vou reinar. Vocês vão ver do que eu sou feito. Do que eu sou feito. Esse mistério da sua derrota interminável. Verdadeiro Sonic e minha fúria inevitável. Agora começou, até uma atração interminável. Até não poder mais olhar para trás. E o que eu sou não importa mais. Se não há mais por que continuar. Essas memórias só vão me matar. Observo meu reflexo, mas eu nunca me vejo. Uma falha distorcida de alguém que eu almejo. Minha razão de viver é destruir você. E aí tá o metal. Mano, e a minha razão de viver é legendar pra você, pica. Mano. Assim, eu sou muito fã do Crono e eu gosto muito da música do Crono, mas eu acho. Eu tava com um hype grande pra esta e o Dark superou o meu hype. Mano, eu acho que se pá, eu posso falar. Esta é a melhor música do Metal Sonic, pá, eu diria. Porque, sinceramente, a vibe faz sentido. Ele começa, obviamente, eletrónico, mantém o rock pela música e, como eu esperava e não podia faltar, já que é o Darkus, mandar o metal para o Metal Sonic no final. O que faz sentido para caralho. E para mim a letra também da música acho que é o ponto principal. A letra da música me ganha para cacete neste ponto, principalmente o refrão de aqui que eu quero conversar aqui. Não é esta. Calma aí. Eu quero o refrão. Cadê o refrão? Mano, acho que essa, tipo, já a parada dessas memórias só vão me matar, que é tipo dar esse conflito interno nele, ou que só leva ele a uma resposta de ódio em relação à persona do Sonic. Mas principalmente, eu acho que esta para mim é a cartada suprema. Observo o meu reflexo, mas eu nunca me vejo. Ai, essa daí é muito forte para o Metal Sonic, que é a parada de observo o meu reflexo,
ele observa o Sonic, mas eu nunca me vejo, que é, ele vê o reflexo do que ele acha que ele é, mas ele nunca se vê a si próprio nesse reflexo, porque, mano, a forma como essa frase literalmente descreve tudo que o Metal Sonic é. Mano, é muito bom. Essa frase, Darkus, incrível. Para mim, uma das maiores cartadas que eu já vi do Darkus é aqui. Para mim, eu não sei, eu teria que rever outras músicas do Darkus, mas para mim esta é uma das melhores, se não a melhor do Darkus. Muito, mas muito bem feita, mano. Num quesito letra. A letra que o Darkus fez aqui está tipo, mano, muito, mas muito acima do que eu já esperava dele, tá ligado? Então, mano, foda. Foda pra caralho. Mano, é aquilo. Eu gosto muito de Metal Sonic. E eu acho que o Dark conseguiu passar muito do porquê que eu gosto de Metal Sonic aqui na música, como um todo. Bom, é isso aí, né? Obrigado a quem viu até aqui. Obrigado a quem me viu opinar sobre um personagem que eu gosto tanto. E é isso, né? Deixem outras sugestões de vídeos ou músicas que querem encontrar aqui no canal aí na descrição. Aí na descrição não, aí nos comentários. Agora sim, aí na descrição vai ter também o meu canal de lives. Quem quiser acompanhar outras lives que eu faço, outro conteúdo meu, gameplays e tudo mais, vai lá no canal. Eu agradeço muito quem der uma chance e quem gostar acabar ficando se inscrevendo no canal. E com isso nos vemos em outro vídeo, outro react ou então outra live. Fui!